Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. Você já se inscreveu? Quando você se inscreve, você colabora com a divulgação da doutrina espírita. Então, todos aqui já se inscreveram, seus filhos já se inscreveram também, seus amigos. Então, toda vez que eu encontro o Zé, eu pergunto: e aí, como estão os inscritos? Aí ele diz: lentamente, lentamente. Vocês que estão assistindo aí, lentamente. Né? Então, pensa bem. Né? A gente perde para os protestantes, a gente perde para os católicos, a gente perde para as costureiras, que tem canal de costura com 250 mil inscritos. Quer dizer, tem mais costureira do que espírita. Não é, gente? Então, vamos ajudar na divulgação, porque quando você se inscreve, você aumenta as visualizações, faz com que essas palestras cheguem a outras pessoas que jamais chegariam, a locais onde não há centros espíritas, inclusive pessoas que não teriam coragem de ir a um centro espírita, porque falam muitas coisas, existe muito preconceito, muita coisa que se fala contra um centro espírita. E aí você não tem coragem, mas tem curiosidade. Aí na internet pode ser. Agora, ela nunca iria procurar isso, mas se for oferecido, ela entra. E se entrar foi por sua causa, você que se inscreveu e ajudou a divulgar o canal, ok? Então, você que está assistindo essa palestra, está usufruindo do trabalho, porque eu vou falar um negócio, tem um número de inscritos, tem palestra, tem 43 mil visualizações e não tem esse número de inscritos, tá bom? Então, vamos se inscrever, você que está aí assistindo a palestra. Mas estamos aqui hoje, é a primeira vez que a gente está nessa cidade, é uma alegria para a gente, sempre que a gente chega no local novo, para nós conversarmos. E eu começo com alguns esclarecimentos, né? Eu vejo algumas pessoas, antigamente eu não achava ruim, não reclamava, quando o pessoal dizia que eu fazia palestra científica. Mas agora eu comecei a reclamar. Porque começou a ter um tom pejorativo. Não existe palestra científica. Isso é a primeira coisa. Não existe palestra científica. Tá? Você pode falar de temas. Então, você pode falar sobre culinária, você pode falar sobre costura, nós podemos falar sobre espiritismo. Nós podemos falar dessas coisas todas de diversas formas. Por exemplo, se eu resolvesse fazer uma palestra sobre matemática. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre matemática. Aí eu pego um violão e começo a cantar uma música, falando sobre a matemática. É muito bom com crianças, principalmente aprendem matemática e a gente canta uma música. Eu estou falando de matemática, certo? Qual o tema da palestra? Matemática. Qual a forma que eu estou utilizando para falar desse tema? Arte. Estou falando de forma artística. Então, se em vez disso eu usar um teatro, a gente faz um teatro aqui para falar sobre determinado tema, alcoolismo. Então, eu vou fazer uma palestra sobre alcoolismo e a gente faz uma dramatização e aí eu evoco emoção, aí todo mundo sai daqui, nossa, isso é uma coisa importante. Qual foi a linguagem que eu utilizei para falar sobre alcoolismo? Arte. Nós podemos fazer uma palestra filosófica. O que é uma palestra filosófica? É aquela em que eu lanço uma ideia e nós começamos a discutir se isso pode ou não ser verdade. E aí a gente começa a argumentar a respeito da probabilidade disso ser assim ou disso não ser assim. Isso é uma palestra filosófica. Então, quando a gente começa a discutir, né, cria dilemas, vocês concordam, não concordam, e nós começamos a desenvolver, isso é filosofia. Então, a gente pode falar de maneira filosófica sobre qualquer coisa. A gente pode falar de muitos assuntos de maneira filosófica. E podemos falar de culinária, por exemplo, de maneira científica. Como assim? Falar de maneira científica requer uma regra. Uma não, várias. Por isso, não é muita gente que usa essa técnica. Por quê? Porque filosofia, a gente pode começar de qualquer ponto. Por exemplo, não existe a morte. Aí a gente começa a discutir a respeito disso. Ou, Deus não perdoa. Aí você começa, não perdoa, não perdoa. Aí a gente começa a discutir e eu quero demonstrar e no final chegamos a, então Deus perdoa ou não perdoa? Ah, perdoa. Nós fizemos uma digressão filosófica a respeito do assunto. Agora, se você for falar de ciência,
Aí não pode. Por quê? Porque para falar de maneira científica, existem regras, e regras bem restritas. Então, por exemplo, quando você afirma algo, tem que provar. Então, quando você afirma qualquer coisa, a primeira pergunta é: baseada em que você diz isso? E você tem que fundamentar. Se não fundamentar, não é científico. Tá? Quando a gente escreve assim, está escrito, é teologia. Toda discussão que termina está escrito é teológica. Por quê? Porque você não pode discutir o que está escrito. Então, não é nem filosofia, nem ciência, nem arte. É uma discussão teológica. Por quê? Por exemplo, se você se baseia na Bíblia, está escrito que os bons irão para o céu, os maus irão para o inferno. Tá? Você não pode discutir. Você pode discutir quem vai, quando vai, com que roupa vai, mas que vai não pode. Porque chega ali, está escrito, acabou a discussão. Então, é uma discussão teológica. Então, nós estamos discutindo verdades inquestionáveis. Discutimos só a partir de um pedaço. Ciência, não. Se você não pode provar, então não é. Compreenderam? Então, quando você fala de maneira científica, você sempre tem que partir de um experimento, de uma demonstração. Se não for assim, não é ciência. Então, é muito comum, o nosso tema da palestra é espiritismo. Porém, por que eu costumo falar tanto de maneira científica? Porque as primeiras plateias com que eu participei não eram espíritas, eram ateus e materialistas. E ateu e materialista, primeiro, ateu não acredita em Deus e materialista não acredita em nada. Certo? Então, quando você vai falar para um materialista, você não pode citar André Luiz. Por que não pode? Porque André Luiz é um espírito, certo? Você não acredita em espírito, não pode usar um livro de um espírito para usar. Não pode usar o livro dos espíritos, porque ele não acredita em espírito. Então, você não pode citar nenhum autor espírita, ou espírito. Por quê? Porque ele não acredita em espírito, então ele acha que aquilo é invenção. Então, o que é que você pode? Mas você pode falar de espiritismo assim mesmo? Pode. Por quê? Porque os espíritos realmente existem. Então, que livro a gente pode usar para falar para uma plateia de materialistas sobre espiritismo? Tem livro que a gente pode usar? Tem ou não tem? Não, não tem. Não tem nenhum livro que a gente possa usar para falar para materialista? Tem. Tem os livros de Conan Doyle. Tem os livros de Gabriel Delany. Tem os livros de Alexander Aksakov. Tem os livros de Ernest Bozzano. Tem os livros de César Lombroso. Tem os livros de Alfred Russel Wallace. Todos pesquisadores que demonstraram a imortalidade da alma. Então tem um montão. Por que não é comum muitos espíritas, num centro espírita, conhecerem esses livros? Eu já acredito mesmo, não preciso ler esses livros. Aí não lê. Vai direto para André Luiz. Porque é muito comum muitos espíritos serem ex-católicos. Quem aqui já foi católico? Levanta o braço. Montão. Então já acreditava um monte de coisa, não é não? Então antes de ser espírita, você acreditava em um monte de coisas, é ou não é? Então você só acrescentou outras coisas para acreditar. Agora, e quem não acredita em absolutamente nada? É a mesma linguagem? Não, né? Então você vai ter que usar um outro tipo de recurso. Então, por que você iria ler, por exemplo, Os Enigmas da Psicometria? Eu já acredito nessas coisas, então não vou ler esse livro. É Um Caso de Desmaterialização, de Alexander Aksakov, em que ele pesquisa uma médium e comprova a existência daqueles fenômenos. Fatos Espíritas, de William Crookes, em que ele pega uma médium que materializava um espírito e aí tirava pedaço do espírito, analisava no microscópio, pesava o espírito, media, fazia essas coisas todas. Para que eu já acredito em espírito mesmo? Não preciso dessas coisas. Então, você pula. Mas aí você tem um problema. Toda vez que você encontra um parente ateu, você fica meio engasgado. Porque ele vira, eu não acredito nessas coisas. E você não tem argumento. Por quê? Porque nunca pensou nisso. Nunca parou para pensar que tem que provar a reencarnação. Você já aí pronto. Então você não lê os livros que provam essas coisas. E para um materialista, só assim.
Você não vai poder. Mas André Luiz disse. Não acredito em André Luiz. Mas Emmanuel... Não acredito em Emmanuel. Mas Joana, não acredito também. E aí o que você faz? Não faz nada. E fica sem falar. E ele diz que você é só uma maluca que acredita em bobagem. Os espíritas são malucos que acreditam em bobagens? Não? Tem fundamentação para as coisas? Pois é. Segundo a definição de espiritismo, o espiritismo não é só uma filosofia. Ele tem base científica, certo? Então, para ser espírita, você tinha que ter que explicar por quê. Então, por exemplo, você acredita na comunicabilidade dos espíritos? Sim ou não? Por quê? Se você não sabe dizer por quê, então não é um fato espírita, não é filosofia, não é espiritismo, é só uma crença que você tem. Você acredita na reencarnação? Sim. Por quê? Se você não sabe explicar por quê, não é filosofia, não é um fato espírita, não é espiritismo, é só uma crença que você tem. Igual a fadas, doentes e unicórnios. Qual a diferença? A pessoa diz assim, eu acredito em unicórnio. Por quê? Porque sim. Então tá. A gente tem que respeitar, né? Aí você diz, eu acredito em reencarnação. Por quê? Porque sim. Então tá. É igual unicórnio. Não tem diferença nenhuma. É ou não é? Então, se você não analisa os fatos que comprovam isso, é só uma crença que você tem. E o problema de ser só uma crença é que num momento muito, muito importante pode vir a dúvida. E a dúvida pode ser extremamente prejudicial. Faço ou não faço um aborto? Tem prós e tem contras. Se você não tiver certeza na vida após a morte, o que você vai decidir? Deu para entender? Você acredita na comunicabilidade dos espíritos? Tem consequências. Se você acredita na comunicabilidade dos espíritos, você também acredita em obsessão. E se você acredita em obsessão, certas coisas você não deveria fazer, certo? Por que faz? Porque não tem certeza, né? Vai que não é. E aí você faz. Não é verdade? E é confortável ser assim, porque você continua fazendo. E não liga. Por quê? Vai que é mentira. Vai que não tem nada. Se você tivesse certeza, ia ter que mudar de vida, não ia? Você está disposto a mudar de vida? É uma consequência. Por exemplo, vou perguntar para vocês. Vocês escovam os dentes? Por quê? É um ritual religioso que vocês praticam? Não? Não é a religião, não? Por que vocês escovam os dentes? Por quê? Sim, mas por que você faz isso? Baseado em que você faz um troço desse? Não, uma pergunta razoável, é ou não é? Por que vocês escovam os dentes todo dia? Não é ritual mágico? Não é ritual religioso? Por que vocês fazem isso, então? Por quê? Por causa dos germes? E vocês acreditam em germes? Todos vocês já viram um germe? Não viu pessoalmente nenhum germe. Como é que você garante que eles existem? A ciência. E você conhece o cara que viu? Não? Pode ter mentido. Vai que é mentira. Inventou. Então, quer dizer, vocês escovam os dentes baseado num germe que vocês nunca viram, por causa de um estudo de uma pessoa que vocês não conhecem, e aí vocês fazem. Rezar que é bom não, né? Ué. Todo mundo já viu um espírito? Vocês acreditam? Por quê? Não é a mesma coisa? Qual a diferença? Vocês também não viram germes. Por que vocês acreditam em germes e no espírito não? Você escova os dentes, você tem certeza que o germe pode estragar seus dentes. Se espírito existe e tem obsessor, também pode estragar sua vida. Por que então você não se comporta de acordo? Há mais. Há mais o quê? Tem cientista que também estudou. Ah, mas eu nunca li o livro. Ah, por que não leu? Ah, porque não é importante. Não.
Então, eu achava muito importante provar que espírito existe, mesmo para quem parece que já acredita. E algumas pessoas acham estranho. Você não está falando de espiritismo? Estou falando de espiritismo, usando uma outra forma, mas ainda é a mesma coisa. Só que, em vez de falar de maneira filosófica, ou partir do pressuposto que você já crê na Bíblia, Jesus, etc., eu estou partindo do pressuposto que você não acredita em coisa nenhuma, e vamos começar. Mas, quando você faz uma abordagem científica, só vale se tiver certeza. Senão, não vale. Ok? Então, vamos partir do pressuposto que vocês não acreditam em absolutamente nada. E vamos falar sobre emoções. Tá bom? Bom, quem é espírita? Levanta o braço, só para ter uma ideia. Tem algum ateu? Algum materialista? Não, então todos espíritas, olha que beleza. Tem alguém que não seja espírita? Não é ateu nem materialista, mas não é espírita. Não, todos são. Ótimo. Então, vou partir do pressuposto que vocês conhecem o Livro dos Espíritos. Vou partir do pressuposto que o Livro dos Médiuns também. Não, o Livro dos Médiuns não. Tudo bem, vamos ficar só com o Evangelho. Ok. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, existe a aliança da ciência e da religião. Então, vocês sabem qual é o livro da codificação que mais fala de ciência? O Evangelho. Fala de Sócrates, fala de Platão, fala de raciocínio científico e fala de provas. Por que ele botou isso no Evangelho? Para a gente ver de maneira diferente. Né? Porque as pessoas acham que o Evangelho é a Bíblia. Não é. Você tem uma percentagem bem pequena da Bíblia no Evangelho segundo o Espiritismo. Você tem só aquilo que não dá para discutir, porque o resto tudo é discutível. Então, como Allan Kardec não queria isso, ele pegou só as partes que são indiscutíveis, que são as máximas morais. O resto tudo é discutível. Acredita se quiser. Bom, se a gente vai falar de emoções, o que são emoções? Quando eu dava aula, eu dizia sempre que o maior problema da comunicação eram duas palavras: conceito e definição. Tá? Quando você pergunta o que é mediunidade, aí a pessoa fala, eu acho que é isso, aí o outro, eu acho que é aquilo. Não tem uma coisa que é. Tem ou não tem? Esse é o problema. Porque conceito é o que você acha que alguma coisa é. E você tem o direito de achar o que quiser. Ainda mais que a gente vive na democracia, você tem o direito inalienável de achar o que quiser. E dizer o que quiser também. É um direito seu. Tá? O problema é que quando você vai falar com outra pessoa, nem sempre a outra pessoa entende o que você está falando. Então você acha que ela está entendendo, mas não está. Então você diz, eu gosto muito de manga. Diz, não, eu acho manga uma coisa horrível. Não, mas manga é bom. Aí você começa a discutir com a pessoa e ter uma discussão acirrada com a pessoa. Só tem um problema. Você está falando da fruta e ela está falando da manga de camisa. Qual o resultado? Vocês estão discutindo errado? Não. É erro de fala? Não. Vocês não estão falando a mesma coisa. Então, que problema é esse? É que cada um está falando de algo diferente, certo? Por quê? Porque você não definiu. Então, conceito é o que você acha que alguma coisa é. Definir é dizer isso de tal maneira que não se confunda com outra coisa. Aí sim, a gente pode falar. Porque você sabe do que eu estou falando, todos sabem, e a gente pode discutir. Aí sim você pode discordar ou concordar. Por quê? Porque estamos falando da mesma coisa. Então, emoções. O que são emoções? Então, antes de a gente começar a falar, em ciência, tem que definir. Se não definir, não vai funcionar. Então, como é que a gente sabe o que é? Vamos partir de algumas coisas. Normalmente, quando você fala em ciência, você parte de coisas que ninguém discute. Por exemplo, emoção é algo discutível. Porque um vai dizer, emoção é isso, emoção é aquilo, emoção é aquilo outro. Então, tem várias opções, certo? Então, vamos falar alguma coisa que todo mundo concorda. Sensação. O que é uma sensação? Assim, eu converso com a plateia. Por que eu faço isso? Porque muitas pessoas me apresentam como orador espírita. Não sou. Nem palestrante. O orador e o palestrante é uma forma até artística de falar. Tá? Meus pais até são.
Então, você está vendendo uma ideia, é uma forma normalmente poética de falar. Eu sou professora, exatamente isso. Então, o professor tem uma abordagem diferente. Nós desenvolvemos um tema, então é junto. E outra coisa, como eu sempre dei aula à noite, se eu não converso, o povo dorme. Então, é uma forma de manter a atenção. Ele presta atenção. Vai aquela pergunta. Então, o pessoal que está na internet, ela fica perguntando, por causa disso, porque eu estou dando aula, tá bom? Então, se o professor, lembra, se ele dá aula sem olhar para você, você dorme. Todo mundo sabe disso, ok? Então, sensação. O que é sensação? É até redundância, quando a pessoa fala sensação física. Porque se é sensação, ela é física. Mas eu estou acrescentando para ficar bem claro. Então, o que é sensação? É o que acontece onde? Na televisão? Não. Onde acontece a sensação? Onde acontece a sensação? No corpo? Então, quando você está vendo alguma coisa, o que é isso? Sensação. Quando você está ouvindo alguma coisa, o que é isso? Quando você está sentindo com a sua mão, o que é isso? Quando você está sentindo na sua língua, o gosto. Quais são os nossos sentidos? Visão, audição, olfação, paladar e... Você aprendeu isso na escola ou não? Viu como o espiritismo é cultura? Você não sabia para que você aprendeu isso? Para entender espiritismo. Então, os sentidos é que nos permite ter sensações físicas. Se você ficar cega, surda, muda e tetraplégica, você não sente mais nada. É ou não é? Eles podem cortar sua perna, você nem vai perceber, porque você não sente. Mas não sente o quê? Não tem sentimentos? Uma pessoa cega, surda e tetraplégica, ela tem sentimentos? Tem. O que ela não tem? Sensações. Então, vocês sabem a diferença entre sentimento e sensação? Então, a sensação vem de onde? Do corpo. E o sentimento? Vem da alma, não. Vem do espírito. Então, a sensação vem do corpo. E o sentimento vem do espírito. Porque você morre e continua tendo. Então, tudo que você morre e continua tendo é de quem? Do espírito. Então, se você está cega, surda, muda e tetraplégica, você continua tendo sentimentos? Sim. Isso vem de onde? Do espírito. Então, sensação são sensações físicas. Então, quando você está bebendo uma Coca-Cola, é uma sensação espiritual? Alguns dizem, é quase espiritual. Isso é o quê? Sensação o quê? Física. Então, beber Coca-Cola é uma sensação física. Mas os espíritos também bebem Coca-Cola. Espíritos bebem Coca-Cola? Bebe ou não bebe? Bebe. Como? Como é que ele bebe Coca-Cola? Agora eu fiquei curiosa. Como é que ele bebe Coca-Cola? Primeiro, o espírito está morto, certo? No mundo espiritual. E a Coca-Cola é feita de água, lembram? H2O, aí tem xarope, tem açúcar, várias coisas. Tudo isso existe aonde? No mundo material. Como é que o espírito bebe Coca-Cola? Ele chupa aquilo e faz o que com aquilo? Não tem nem estômago. Você está morto, não tem estômago. Então, o espírito bebe Coca-Cola? Não, ele não bebe Coca-Cola. Por que ele não bebe Coca-Cola? Porque ele morreu. E quando morreu, o que foi que ele perdeu? O corpo físico. Quando você perde o corpo físico, você não pode mais beber Coca-Cola. Nem usar cocaína. Nem fumar. Nem nada disso que aparentemente você gosta muito. Porque você morreu. Bom, mas você ainda tem vontade? Tem ou não tem? Tem, continua tendo vontade. Porque vontade é o quê?
sentimento, né? Não ter vontade de alguma coisa. Agora, fazer é outra coisa. Você tem muita vontade. Você tem muita vontade de jogar futebol, mas você é tetraplégico. Pode? Não, mas continua tendo vontade? Então a vontade está onde? No espírito. Então o espírito tem vontade de muita coisa. Mas fazer precisa de quê? Corpo físico. Ah, mas lá não pode jogar futebol lá? Pô, você pode fingir que está jogando. É outra coisa. Você aqui também pode fingir que está jogando, certo? Então, imagina que você está tomando uma Coca-Cola gelada. Imagina. Fecha os olhos, imagina. É igual? É igual? Não. Não é igual. Então, quando você está imaginando que está tomando Coca-Cola, você não está tendo sensação nenhuma. Você está imaginando. Imagina se está com uma namorada. Imagina estar beijando. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tá? Então, é imaginação. Você quer só imaginar? Não, você queria sentir, não é isso? Para sentir, o que você precisa? De um corpo. É muito difícil? Não, né? Ok. Então, o espírito tem sentimentos. O corpo tem sensações, tá? Porque o corpo está nesse universo. Então, ele vai queimar, ele vai esfriar, ele vai ter uma série de percepções. Açúcar na língua vai dar uma reação química que vai produzir uma sensação. Uma série de substâncias terão reações químicas que vão produzir efeitos. Você aprende tudo isso na escola, na aula de biologia, né? Sobre as moléculas. Então, para beber água, H2O, todas aquelas coisas físicas. E cachaça, sabe que tem água, tem álcool, tem uma série de coisas, você sabe o que é. E a reação química que vai ter. Tudo isso você aprende na escola. Ou tudo é mentira? É tudo real? Ok. E o mundo espiritual, o que é que tem lá? Os espíritos. Se você está morta e não tem um corpo físico, o que é que você não tem? Sensações. Então, você não vai sentir o gosto. Não vai ter a sensação táctil. Mas você pode imaginar, pode, imagina. Imagina que é uma Coca-Cola, imagina que é um café, mas é um café imaginário, uma Coca-Cola imaginária, que não dá a mesma sensação. É igual brincar, já brincou de casinha, faz o chá? Toma o chá agora. Toma. Que gosto tem? É igualzinho no mundo espiritual. Tá? Então, cria um café imaginário e toma. Qual o gosto que tem? Pois é, não tem graça. Não tem. Mas quando o espírito reencarna, o que acontece quando o espírito reencarna? Esse que é o problema, né? Quando eu falo para ateu, eu sei que eles não sabem. Mas quando estou falando, eu imaginava que está no livro dos espíritos aquilo, né? Quando o espírito reencarna, ele não chama mais espírito. Chama o quê? Alma. E qual a diferença? A diferença é que a alma é o espírito encarnado. Como assim? É que quando o espírito reencarna, o espírito mistura com a matéria. E quando ele mistura com a matéria, produz um subproduto, que é a alma. Então, alma e espírito não são iguais. E não são a mesma coisa. Tá? A alma tem sensações físicas. A alma tem sentimentos. Quando o sentimento mistura com a sensação, ele produz uma coisa chamada emoção. Então, a emoção é a mistura do sentimento com a sensação. Quem é que tem emoções? Quem é que tem emoções? Isso, a alma. O espírito tem sentimentos, o corpo tem sensações e a alma tem emoções. É assim? É. Dá para você separar? Dá? Ok. Quem sente a raiva, o espírito ou a matéria? Quem sente a raiva, o espírito ou a matéria? Estou falando para vocês, já não estou falando para os mortos, tá? E se eu tivesse, eles não estariam respondendo, vocês ficaram escutando, só os médios. Mas é para vocês aqui. Vocês são o quê? Vocês são o quê aqui? Almas. Então, eu estou falando só para as almas.
Para os espíritos, não. Só as almas. Então, só para as almas. Quem sente a raiva? O espírito ou o corpo? É o espírito. Você jura? Aposta seu primogênito? Bom, se é ciência, vamos testar? Se é o espírito, por que quando eu dou o Lexotan a raiva passa? Dou um Valium. O Valium funciona no espírito ou na matéria? E aí? Por que funciona então? Se é o espírito sentindo a raiva, eu te dou Valium, você continua com raiva. Continua? Não. Continua. Fica calma, zen. Por quê? Vamos ver outra mais difícil. Uma senhora, vamos pegar uma senhora aqui, calma, doce, um amor de pessoa muito suave, muito tranquila, que uma vez por mês se transforma numa megera horrorosa, que grita, que é o quê? Uma obsessão que vem uma vez por mês? Não, o que é isso? TPM? Isso existe? Existe ou é ficção? Existe? A TPM está no espírito ou na matéria? Graças a Deus, né? Já pensou se você diz que é no espírito? E sua mentora é mulher? Hoje não tem sessão que nossa mentora está com TPM. Então, a TPM fica onde? Fica onde a TPM? No corpo. Mas muda o comportamento? Muda ou não muda? Muda. Então você é espírito ou você é matéria? Você não é nenhum, nem outro. Por isso que o nome é alma. Então você não sabe dizer onde começa um e termina o outro. Porque você é a mistura dos dois. Por isso a sua TPM mexe no seu comportamento. Por isso o que você come, o que você bebe, o que você faz, o que você respira, o seu DNA afetam o seu comportamento. É igual para todo mundo? Não. Não é igual para todo mundo. Aí eu vou pegar essa folhinha aqui emprestada e vamos... Lembra que é ciência? Então, não basta dizer, tem que... Então, imagina que isso aqui, esse retângulo branco, tá? Ciência adora gráfico, lembra gráfico? Então, eu vou fazer um gráfico para vocês, tá? Então, esse retângulo branco representa a evolução. Não é a evolução espiritual, é a evolução mesmo, lembra? Aqui. Aquele da escola. Lembra aquele da escola? Então, como é que começou a evolução humana? Quem foi o primeiro, que está aqui embaixo? Foi o Australopithecus. Lembra do Australopithecus? O Australopithecus não é um macaco. Mas parece. Parece muito. Se você olhasse, não ia saber. Se um Australopithecus tiver aqui, um orango, você não ia saber quem era quem. Eles eram muito parecidos. Mas o Australopithecus é um homem. Não é um macaco. É da espécie humana. É o homem primitivo. Então, o primeiro homídeo era o Australopithecus. Tinha cara de macaco, jeito de macaco, andava como macaco, parecia um macaco, mas não era um macaco. Porque o cérebro dele era diferente. Aí ele foi reencarnando. Não foi reencarnando? Aí quando o Australopithecus, 100 mil anos depois das várias reencarnações, ele parecia um macaco? Não parecia mais um macaco. Já era diferente. Então já era Homo sapiens. Ou Homo habilis, depois Homo sapiens. Aí foi evoluindo, até que chegou o Homo sapiens sapiens. E em que lugar fica? Bem aqui. Bem aqui é o Homo sapiens sapiens. Tá? Evoluiu um pouquinho. Tá? E aqui, no fim, fica o quê? Sua última reencarnação no reino nominal. Depois disso, não precisa reencarnar mais na Terra. Ah? São vocês? Não são. Não são. Mas vai chegar. Vai chegar. Então, esse retângulo representa a evolução. Então, aqui é o homem primitivo e aqui é a última encarnação. Depois não precisa mais encarnar aqui na Terra, tá bom? Não é mais ser humano. Bom, vamos dividir esse retângulo numa diagonal aqui. Dividir aqui. Então, eu tenho dois triângulos, não tenho? Um com base maior aqui e outro com base maior aqui. Esse com base maior aqui é influência material.
E esse aqui, influência espiritual. Então, quando você mistura o espírito com a matéria, você tem uma alma, certo? Uma alma, que é a reencarnação. Então, no Australopithecus, era uma alma? Era uma alma. Tinha um espírito? Estava encarnado? Estava. Quem que determinava o comportamento dele? O espírito ou a matéria? A matéria. Então, se a gente fosse explicar como eram as coisas, 99% de influência material, 1% de influência espiritual. É alma? É. Porém, a alma influencia, o espírito influencia em quê? 1%. Então, se a gente quiser explicar o comportamento do Australopithecus, a gente vai procurar onde? No DNA. DNA, o que ele come, né? Onde dorme, o que ele consome, veneno, tudo ali explicaria o quê? Por que ele faz as coisas, certo? À medida que você vai reencarnando, o que acontece? A influência espiritual vai aumentando. Quando você chega aqui no final, você ainda é uma alma? É. Só que agora você é 99% de influência espiritual e 1% de influência material. O que é que explica você? O espírito. Aqui é o DNA. Aqui é o espírito. Como assim? É simples. Mas antes eu tenho que fazer uma pergunta. A gente está mar para cima ou mar para baixo? Mar para baixo? Ah, então Freud explica? Mendel também, né? Ah, então o DNA tem importância? Tem, né? Então, quando você... mas Jesus não está na tabela. Então, não adianta pôr Jesus na história. Aí, doutor Bezerra também não. Disseram que ele não reencarna mais, então acabou. Doutor Bezerra não está na tabela. Entendeu? Então, você está do meio para baixo ou do meio para cima? Meio para baixo, ok. Então, se você está do meio para baixo, o DNA afeta. Então, se você tem um pai louro de olhos azuis e uma mãe loura de olhos azuis, qual a cor do seu filho? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Aprendeu na escola. Genética, aquela aulinha de genética, lembra? Azinho com azinho dá azinho. Entendeu? E se não der? Não, mas dá. Vai dar. Não, mas se não der, se você chegar loura de olhos azuis, seu marido louro de olhos azuis e nascer um moreninho bem escuro, o que vai acontecer? Você vai pensar que foi uma manifestação espiritual. Não, né? Não vai pensar? Vai pensar o quê? Vai pensar coisa ruim. Normalmente o homem vai pensar, mas ela me traiu. Aconteceu isso nos Estados Unidos. Um casal de sudaneses. Os dois eram do Sudão. Seus pais eram do Sudão, seus avós eram do Sudão, eles sempre estiveram no Sudão. Ou seja, eles eram negros de 4 costados. Toda a sua ascendência era negra. Eles migraram nos Estados Unidos a trabalho. Tá? Os dois eram casados e foram para os Estados Unidos grávidos. Ela estava grávida do seu primeiro filho. E ele ia nascer numa maternidade na Califórnia. Nasceu um menino louro de olhos azuis. Olha só, gente, ele não era albino. A gente sabe o que é um albino. Um albino seria uma pessoa negra sem pigmento. Então, você olhava, ele é negro, só não tem pigmentos. Os olhos dele seriam vermelhos e a pele seria toda branca. Mas ele seria negro. Não, ele era louro, de olhos azuis, caucasiano. O que vocês acham que aconteceu quando a criança apareceu? Primeiro pensamento. Trocaram, mas não foi. Aí o pai pensou, este filho não é meu. Só que ele era um homem inteligente. Ele falou isso, este filho não é meu. Mas aí ele parou para pensar, mas também não pode ser dela. Não dava. Vamos fazer um exame de DNA. Fizeram o exame de DNA e o filho era... Porque o médico pensou, vocês fizeram inseminação artificial. Trocaram os embriões.
Não, não fizemos. Ele foi concebido naturalmente. Não foi. Nenhum médico acreditou. Então eles vamos fazer o DNA. Fizeram o DNA e o que deu? Ele deveria ser negro, porque o DNA era dos pais. Aí os pais perguntaram, e aí, o que aconteceu? Sabe o que os médicos disseram? Mutação, acontece. Porque você sabe que no início todos os seres humanos eram negros. Como é que os louros apareceram? Mutação. Foi, então, aconteceu aí, ela deu uma mutação aí qualquer. Foi o mesmo que aconteceu há 50 milhões de anos atrás. Foi isso. Foi? Não, não foi isso. Né? O que aconteceu foi o seguinte, a reencarnação não é igual para todo mundo. Se você está do meio para baixo, quem é o fator determinante da sua aparência? DNA. Mas se você está do meio para cima, você tem a aparência que quiser. Deu para entender? Não interessa que DNA você tem. Você terá a aparência que quiser. Porque nesse caso, o perispírito é o fator determinante. Deu para entender? Então, não é igual para todo mundo. Ah, mas Mendel funciona? Funciona. Daqui para baixo, Mendel na boa. Freud também, tá tudo certinho. Mas daqui para cima complica. Porque você vai encontrar um monte de coisa acontecendo que não dá para explicar. Não com Mendel. Não com DNA. Azinho pode esquecer que não significa nada. Então, assim como esse casal... Vamos pegar o contrário. Porque esse casal ainda tinha essa desculpa, né? Foi uma mutação, porque a azãozinha até pode dar alguma coisa. Vai ver que tinha há 10 centenas de anos, teve lá um branco qualquer na sua linhagem, aí ele fez alguma coisa. Mas um casal louro de olhos azuis, que nasceu numa aldeia onde todos eram louros de olhos azuis, nos Alpes, na Europa. Uma mulher estava grávida do 7º filho, que nasceu na tempestade de neve. E ele nasceu moreno, de pele azeitonada, olhos oblíquos e esverdeados. Ninguém pensou nada, porque se alguém daquele jeito aparecesse, todo mundo sabia, na aldeia fechada, todo mundo ia ver, né? Aqui tá, já veria lá, veria mais ainda. Então, como nunca apareceu ninguém daquele jeito lá, o filho era deles, e como ele apresentou alguns problemas, todo mundo entendeu que era alguma aberração da natureza. Às vezes acontece, nasceu um monstro, nasceu alguma coisa errada ali. O menino tinha dificuldade para falar, para verbalizar, muita dificuldade, não conseguia falar, eles eram franceses, não conseguia falar francês direito. E ela achou que era uma anomalia qualquer. O filho mais velho morava em Paris e foi visitar os pais. E a mãe chegou para ele, leva seu irmão para Paris, que eu sei que lá estão ensinando crianças assim. Ela achava que ele talvez fosse surdo e não entendia bem. E era o início desse processo de ensinar. O irmão concordou, levou o outro para Paris e providenciou lá um aprendizado, uma governanta, etc. E esqueceu. Um dia ele encontra o menino no seu gabinete. Esse filho mais velho era professor de linguística na Sorbonne. E o trabalho dele era traduzir manuscritos do grego. Era o que ele fazia. E o menino estava no escritório dele, em cima dos papéis. Ele primeiro assustou, mas quando viu que o menino não estava fazendo nada, ele ficou pensando, né, na ironia, né, aquela criança retardada, porque ele não tinha aprendido a ler, porque não falava direito, ali debruçado em papéis com filosofia grega. E aí o menino vira para ele e explica, eu sei ler isso. É mesmo? Então leia. Aí ele leu. Então esse menino, que não falava francês direito, aos 19 anos falava hebraico, aramaico, latim, grego, copta, sânscrito, línguas consideradas mortas, uma quantidade enorme de dialetos semitas, árabe e outros. Mas francês, que era bom, eu não falava bem. Nem francês, nem alemão, nem inglês, nem espanhol. Falava com dificuldade. Então ele dava as aulas dele em latim e grego. 19 anos, se tornou catedrático de idiomas na Sorbonne. Agora, ele tinha um apelido. Afinal, ele era francês, todos seus irmãos eram franceses. E o apelido dele era o egípcio. Porque ele era muito diferente, né? Então, era o egípcio. Bom, ele se tornou famoso, por isso que eu estou falando o nome dele, que o nome dele era François Champollion. Ele era francês, lembram? Apesar de ter aquela cara, ele era francês. François Champollion. E foi ele que traduziu os hieroglifos egípcios. Mas ele não só traduziu, ele recriou a língua egípcia, como era falada na época do Egito. E graças a ele,
é possível conhecer a história do Antigo Egito. Mas isso não é o mais interessante. Isso já fez ele ficar famoso. Ele morreu jovem. Ele tinha um desejo profundo de ir para o Egito, de estar lá, e não teve essa oportunidade. Ele morreu. Muitos anos depois, encontraram a máscara mortuária de Ramsés II. Ele não era parecido, era exatamente igual ao François Champollion. Eles eram a mesma pessoa. Aquela máscara mortuária era dele. Porque você sabe que a máscara mortuária era feita com o rosto exato do faraó morto. Então, François Champollion tinha exatamente a mesma aparência de Ramsés II. Possivelmente tinha cor também. Por quê? Por quê? Porque ele era o Ramsés II. E ele veio justamente para fazer isso. Como há muito tempo ele não reencarnava aqui na Terra, ele tinha dificuldade de falar inglês, francês e essas coisas. Agora o resto não. Tudo que tinha na época dele, ele fazia perfeitamente bem. E por que ele tinha aquela aparência? Porque quis. Por que quis? É porque ele não estava mais aqui. Então, quem era o determinante do comportamento, da aparência e tudo mais? O espírito. Então, quando o espírito é mais evoluído, qual a aparência dele? A aparência que quiser. Mas se está do meio para baixo? DNA. Então, vocês estão do meio para baixo, do meio para cima? Meio para baixo? Então afeta. Valium, Lexotan, cocaína. Afeta o comportamento? Sim. Deu para entender? Então, a alma é o subproduto da interação disso. E se existe uma grande parte de físico em você, o que você faz afeta seu comportamento. Então, as sensações são uma grande parte das suas emoções, mais do que sentimento. Será? Vamos testar? Não é ciência? Não basta eu dizer, vamos testar. Amor é sensação, emoção ou sentimento? Amor é sensação física, emoção ou sentimento? Como é que a gente sabe? Vive após a morte? Morre e continua? Amor continua depois da morte? Então é o quê? Sensação, emoção, sentimento? Sentimento. Então o amor está onde? No espírito. Então o amor está no espírito, correto? Ok. Então vamos pegar esse amor e misturar com algumas sensações. Então, se eu pego o amor e misturo com atração sexual, o que eu tenho? Paixão. Paixão é o quê? Sensação, emoção ou sentimento? Olha o preconceito, hein? Olha a hipocrisia também. Você sabe a diferença entre estar apaixonado e contratar uma prostituta? Sabe ou não sabem? Não sabem? Você pode fazer sexo sem sentir nada por uma pessoa? Pode ou não pode? Qual o nome disso? Qual o nome disso? Você contrata uma pessoa para fazer sexo. Qual o nome disso? Sensação física. Você está apaixonado por essa pessoa? Você gosta dela? Você sente qualquer coisa por ela? Não. Então existe sensação só. Quando você está apaixonado e pede a sua namorada em casamento, é sexo? Não. Como é o nome disso? Amor fraternal. Se fosse amor fraternal, você não casava, porque não ia ter sexo. Certo? Você não pede seu amigo em casamento, pede. Por que você não pede seu amigo em casamento? Porque, teoricamente, você não está sentindo atração sexual. Tanto você fala, é só amizade. Entre aspas, né? Porque vocês estão muito para baixo, né? Vamos pegar mais aqui, ó. Está muito aqui, aí não tem, mas aqui já... Vamos pegar mais para cima. Imagina aqui, perto do meio.
Tá? Então, perto do meio tem amizade, entendeu? E na amizade você não tem atração sexual. Por isso que você não casa com seu amigo. Você casa com quem? Se é por dinheiro, aí não é paixão também, né? Não, não é paixão, é prostituição. Então, se você está casando com alguém por dinheiro, não é paixão, é o quê? Então, é prostituição. Foi? Às vezes não tem nem atração sexual, às vezes não tem coisa nenhuma mesmo, né? Tá, mas partindo do pressuposto que você ama uma pessoa e sente atração sexual por ela. Teoricamente, isso daria em quê? Você está o quê? Olha, está esquisito isso aqui, né? Então quer dizer que vocês não estão apaixonados pelas suas esposas. Foi tudo o quê? Dinheiro. Foi por dinheiro que vocês casaram? Não, foi por interesse? Foi por causa de terras? Foi por quê? Olha só que vai acabar os casamentos tudo aqui hoje. Ninguém aqui se apaixonou nunca. Apaixonou ou não apaixonou? Mas não pela sua esposa. É esse o problema. Isso é muito triste. Lamentável, na verdade, né? Porque para você poder mudar, gente, você só muda em duas circunstâncias. Quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual que vocês escolhem? Então, para você mudar alguma coisa, você tem que saber o que está sentindo, lembra? Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. Então, mentir não adianta. Então, a questão é, se você pega o amor e mistura com a atração sexual, o que é que você tem? Paixão. Tá? Porque na paixão existe atração física? Existe sentimento? Sim. Tem as duas coisas. Existe atração física sem sentimento nenhum? Só sensação? Tem. Existe sentimento sem atração física nenhum? Sim ou não? Sim. Não, não tem. Não tem. Então vamos dar um exemplo. Amor de mãe e de esposa é a mesma coisa? Não, mas a esposa não ama, é mentira. Vocês já disseram que não existe, então é tudo dinheiro. Ou é o quê? Vamos pensar, né? Então você ama seu marido? Você ama seu filho? É igual? Não. Por que não é igual? Se você sentir atração sexual pelo seu filho, qual é o nome disso? Ah! Todas as mães sentem atração sexual pelos filhos? Não. Normalmente o que acontece? Normalmente, não. É menos amor? Não. Agora, você ama seu marido? Tem alguém aqui que ama meu marido, por favor? Uma só. Eu amo meu marido. Mais alguém? Ah, tem uma, graças a Deus. Eu e você. Então, tem mais uma ali. 3. Agora começou a aparecer. Não é a mesma coisa, mas tudo bem. Eu amo, então... É amor. Mas, com o seu marido você tem atração sexual. É pecado? Não, senão você não teria seu filho. Deu para entender? Então, estraga o amor ter atração sexual? Bom, você pode ter amor sem atração sexual? Sim! Você pode amar muitas pessoas? Pode amar pessoas e não ter atração sexual por elas? Você pode amar como filho, você pode amar como um amigo, pode amar como pai, pode amar como esposa. Deixou de ser amor? Não. Mas são diferentes? Por que são diferentes? Porque amor de esposa não é um sentimento, é uma emoção. Amor de mãe não é um sentimento, é uma... Não é não? Ah, é sentimento. Jura?
Ah, é diferente. Vamos ver. É ciência, não é? Vamos testar? Ok. Quem você ama mais, seu marido ou ou seu filho? Ih. Bom, já começou que vocês não amavam muito mesmo marido, mas tudo bem. Agora, só 4 tiveram coragem assim, eu amo meu marido. O resto... Depois vocês podem pegar e encostar na parede, dar um apertão. Né? Depois você pergunta, você casou comigo por dinheiro? Pergunta para ela, vê se ela responde. Vamos lá. Quem você ama mais, seu filho ou seu marido? Filho. Automático. Por quê? Por que você ama mais seu filho que seu marido? Já que responderam, então bora, responde inteiro. Por que você ama mais seu filho do que seu marido? Eu sei, mas você disse que ama mais seu filho que seu marido e todo mundo concordou, óbvio, é natural, perfeitamente. E eu quero saber por quê. Por que você ama mais seu filho que seu marido? Tem motivo? E ainda disseram o seguinte, não, quando você ama marido é emoção, quando é filho, não. É sentimento. Agora eu quero provar. Por que você ama mais seu filho que seu marido? Sim, mas por que você ama mais o filho do que o marido? Ou o filho do que a esposa? Serve para os dois, né? Vou falar mãe porque as mães normalmente são mais... Por quê? É um amor diferente? O que é? É amor melhor? É? Por quê? Por que é melhor? Porque é mais puro. Ah, então sexo é sujeira. Olha o problema. Tá saindo, você vê que vai saindo um monte de coisa que vocês não pararam para pensar. Tudo bem, é mais puro. O que mais? É mais o quê? Sim, a ideia era essa, mas disseram que não, que é sentimento, então vamos no sentimento. É o sentimento mais puro, que ela falou, não está sujo por nada. O que mais? Incondicional. Ah, lindo, incondicional. O que é incondicional? O que é incondicional? Tem condição. Olha que coisa bonita. Vai que fosse ver. Nossa, seria tão legal se fosse, né? O que mais? O que mais? Por que vocês amam mais seu filho e seu marido, gente? Por quê? Você até falou a verdade. Agora vamos ver se é mesmo? Sabe por que você ama mais seu filho do que seu marido? Porque o seu filho é de primeira mão e o seu marido é de segunda mão. Seu marido, antes de ser seu, foi da mãe dele. Então, por conta disso... Então, você vê que tem uma grande dose de egoísmo nesse troço. Então, já não está tão puro assim como você falou, né? E aí, assim, ela falou claramente, o filho é meu, o marido eu não tenho certeza. Vai que não é. Então, você ama mais o que é meu. Isso é amor? Ou tem outro nome? Agora vamos ver se isso é verdade que você disse. Eu amo mais meu filho do que meu marido. E esse amor é espiritual, como ela foi quem ela atrás falou, é o espírito. Vamos testar? Então tá, você, seu marido e seu filho no automóvel. Tá? Quem você ama mais? Seu filho. Beleza. Ama seu marido. Alguma coisa. Mas o seu filho ama mais. Vocês sofrem um acidente e morrem todos. Estão no mundo espiritual. Reencarnam. Seu filho é seu marido é seu filho. Quem que você ama mais agora? Quem você ama mais agora? Se trocou, não é espiritual. Se trocou é emoção. Tem a ver com hormônios, instinto, animal. Tem a ver bastante com o quê? Porque você está do meio para baixo. É igual ao gato. Gato. Lembra o gato? Que enfrenta o pitbull para salvar o gatinho? É porque eu ama muito? Não, porque quando ele cresce, ela ataca, né? É só ter uma fase, depois não ama mais. Não, porque no caso ali é sensação. Hormônios. Então, amor materno não é um sentimento. Amor materno é uma emoção. O amor marital é uma emoção. Todo esse amor
que se mistura com sensações, é o quê? Emoção. Quando é que é sentimento? Tem exemplo? Tem. Lembram dessa? Olha só, vou contar. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem disse isso? Olha o cara que não respeita a família, olha só. É? Não, o que ele quis dizer? Quando você amar o seu filho igual, você ama seu marido. Igual, você ama seu pai. Igual, você ama um mendigo da rua, não reencarna mais no planeta, filha. Já saiu aqui. Entendeu? Então, Jesus amava quem? Até você que não prestava? Até você que não prestava, ele amava igual também. Então, ele ama você que não presta igual ele ama João, ou ele amava mais? E então pode. Isso está onde? No espírito. Quando você põe gradação, aí é o quê? Emoção. Então, você ama sua esposa muito. Apaixonou-se, casou, é feliz, até que ela tem câncer de mama. E quando ela tem câncer de mama, ela teve que tirar as mamas. E você não pode suportar olhar para ela. Não aguenta. O amor acabou? Acabou, né? Porque uma grande parte do seu amor era o quê? Acontece. Então, quando você escolhe seu marido pelo tamanho do bíceps dele, ou pela sua altura, em vez de perguntar a respeito de outras coisas, tipo assim, será que eu consigo aguentar a conversa dele daqui a 30 anos? O que acontece quando ele engorda? Acabou o amor? Acabou. Porque no seu amor havia uma grande parte de atração sexual. Então, se a atração sexual não funciona, você ama enquanto ele está de pé. Se ficou paraplégico, acabou. Não é não? O casamento está acabando por quê? Incompatibilidade de gênios. Amor acaba? Acabou o quê? Você se atraiu por outra pessoa. Então, o seu problema não tem nada a ver com amor. Você está entendendo? Porque o amor sobrevive a... Então, quando você ama profundamente alguém e vocês morrem, e ele vem numa outra família, longe de você, numa idade diferente, você olha e ama. Por quê? Não sei. Por que você gosta? Não faço a menor ideia. E o que não importa o que ele faz? Deu para entender? E se morrer, continua. Se ele for seu pai, você vai amar acima dos outros. Se for sua mãe, se for alguém que você pode se casar, não importa. Se está em qualquer posição, ele é sempre o quê? O centro. Então, se ele é seu marido, você ama mais seu marido que seu filho. Se ele for o filho, ama mais o filho. Se for o pai, ama mais o pai do que o marido e o filho. Se for a mãe, e pode ser qualquer coisa. Deu para entender? Isso é o quê? Amor. Agora, ele mistura. Então, o mesmo espírito, você pode ter atração sexual num determinado momento, outro não. Depende da posição que ele ocupa. Aí é o quê? Emoção. Então, amor maternal, amor marital, amor isso, amor aquilo outro, não são sentimentos. São emoções. E quando você mistura amor, egoísmo e atração sexual, para você entender, você tem que entender o que significa cada sentimento desse, certo? Vamos lá. As pessoas confundem as coisas, tá? Você pode amar e ser egoísta? Pode. O que é egoísmo? O egoísmo significa primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Não é assim? Então, como o egoísta ama? Profundamente. Ele ama tão profundamente como alguém não egoísta, sabe? Então, mais ou menos ele chega assim, né? Ele chega para ela ali e diz: eu te amo loucamente. Eu estou loucamente apaixonado por você. Sem você na minha vida, eu não posso ser feliz. Eu preciso que você esteja na minha vida. Eu te amo. Ele está sendo sincero? Sim.
está sendo sincero, está falando a verdade, tudo que ele disse é verdade. E aí ele acrescenta, eu vou casar com ela por dinheiro. Está entendendo? Mas é você que eu amo. Mas por que você vai casar com ela? Por dinheiro. Por que você não casa comigo? Porque você não tem dinheiro. Entendeu? Eu te amo muito, mas primeiro eu. Porque pobreza não dá, querida. Você é linda, maravilhosa, mas é pobre. E eu preciso primeiro ficar satisfeito. Se eu estiver satisfeito, aí você é o centro da minha vida depois de mim. Significa que ele não te ama? Não, ele te ama com tudo que sobra. Topa? Deu para entender? Aí muitas pessoas não entendem isso, o que é o egoísmo. Então, digamos até que não tem outra pessoa. Por sorte, além de você ser o amor da vida dele, você também tem dinheiro, então fica ótimo. Então não há nenhum empecilho para que eu me case com você. Então eu caso, e somos imensamente felizes, e vamos dar um passeio no Titanic. Lá pelas tantas, começa a afundar. Só tem um lugar no bote, eu entro no bote, querida. Se você sobreviver, continuaremos felizes. Tchau. Significa que ele não te ama? Não, ele te ama. Porém, quem ele ama mais? Ele. Entendeu? Se você sobreviver, voltaremos a ser felizes. Entendeu? O nome disso é egoísmo. Então, é aquela pessoa que é ótima se tudo estiver bem. Se as coisas não estão bem, ele já não é ótimo. Porque ele só pode ser gentil com você se ele estiver satisfeito. Então, ele tem que estar alimentado. Tem que estar... Se algo não estiver certo, o que acontece? Todo aquele encanto desaparece. Por quê? Porque ele só pode amar você depois de estar satisfeito. Deu para entender? Então não é falta de amor, é egoísmo. Entenderam as consequências disso? Para mudar isso, você tem que entender. Você só é boazinha quando está tudo certo com você, né? E se não tiver? Aí você é má. E ainda bota desculpa. Não, mas foi mal, desculpa, mas eu tive um dia horrível no trabalho. E o que eu tenho a ver com isso? Por que eu tenho que pagar se o problema é seu? Eu não tenho nada a ver com isso. Por que você tem que jogar em cima de mim os seus problemas? Deu para entender? Qual é o nome disso? Egoísmo. Não está certo. Então, que o seu dia foi ruim, não é desculpa, mas você usa, né? Agora, se eu for usar, vai dar problema, né? Olha só, eu operei seu filho, mas eu briguei com o marido, ele pediu o divórcio, eu me distraí, deixei um troço lá dentro, estragou. Sinto muito, me perdoe, tá? Acontece. Você vai me perdoar? Por que não? Eu estava mal. Por que vocês acham que como balconista pode usar essa desculpa e neurocirurgião não pode usar essa desculpa? Por quê? Porque você é egoísta. Então, você vai cobrar dos outros. Não pode ser assim. Então, você está fazendo um serviço, tem que fazê-lo bem. Não interessa o que está acontecendo com você. Se tem marido, se não tem marido. Tá? Não faz diferença. Por quê? Por quê? Porque o egoísta é, primeiro... Então, o egoísta só é gentil se não estiver com fome. O egoísta só é agradável se não estiver insatisfeito sexualmente. Deu para entender? Então, ele ama a mulher, mas se por algum motivo ela não puder atendê-lo sexualmente, acabou o amor todo. Não, o amor até existe, é que ele não consegue lidar com a insatisfação. Começaram a entender como funciona? Quanto de você é assim? Quantas vezes você usa a desculpa, eu estava com fome, eu estava cansado, eu estava isso ou aquilo. Não é não? Que culpa eu tenho disso? Tem o orgulho. O orgulho é muito complicado. Né? O que é orgulho? O orgulho é quando você é melhor do que os outros. Você é. As pessoas confundem muito orgulho com vaidade. Não é a mesma coisa. Por exemplo, o orgulhoso se acha melhor do que os outros. Ele não liga para a sua opinião. Por quê?
Pô, eu sou melhor mesmo, por que sua opinião? Eu falei alguma coisa. Deu para entender? O vaidoso não. O vaidoso se preocupa com a opinião dos outros. Ele quer que todo mundo... Então, o orgulhoso se acha melhor. O vaidoso quer que todo mundo saiba disso. Então, aquela pessoa pergunta, sabe com quem está falando? Ele não é orgulhoso, é vaidoso. Porque o orgulhoso não liga a mínima. Sai da minha frente. Se não sair, ele empurra. O vaidoso não. Sabe com quem você está falando? Sabe quem sou eu? Então o vaidoso se preocupa muito com o título, com o lugar que ele senta, né? Com a hierarquia, sabe, com quem você está falando. Então, se você usa isso, o nome disso é vaidade. Você precisa que as pessoas te reconheçam, né? É importante para você. Então você quer agradar as pessoas. O orgulhoso não liga a mínima para a sua opinião. Porque ele acha que ele é melhor, você é inferior, por que eu deveria ligar para a sua opinião? Inclusive, tem um orgulho que muitas pessoas não percebem, que é o orgulho de ser humilde. É muito perigoso o orgulho de ser humilde. Sabe como funciona? Funciona assim, ó. Olha essa mulher, olha a roupa. Eu não, sou uma pessoa simples. Ela ali não faz nada. Eu não faço a caridade. Ele não faz nada. Eu sou uma pessoa ótima. Eu atendo as pessoas, eu dou sopa aos pobres, eu me visto simplesmente, eu sou ótima pessoa. Você não. E ele anda simplesmente, fala suavemente, é uma pessoa, trabalha bastante. Quando é que isso aparece? Quando você discorda. Quem é você para discordar de mim? O que é que você já fez na vida? É aí que aparece. E não é só isso, ele julga severamente. Por quê? Eu sou ótima, por que eu não vou julgar? Essa menina é um traste. Se você não concordar, porque está obsidiada. É claro que vai ser ela e não eu, porque eu sou ótima pessoa. Se nós dois discordamos, quem é obsidiado? Só pode ser você. Porque eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa boa, logo o obsidiado só pode ser. Entendeu? Então é uma pessoa que julga. Eu não entendi. Então vamos tentar o oposto. O que é ser humilde? O humilde é aquele que não se acha melhor do que ninguém. Como ele não se acha melhor do que ninguém, ele não julga ninguém. Então, se você chegar para ele e diz, você é feia, sua opinião, tem alguém que goste. Ele pode conviver com as diferenças. Ele não julga. Ele acha que todas as pessoas têm o direito de errar. Afinal, Deus permite? Quem sou eu para não permitir, minha flor? É o seu direito. Eu posso conversar com você, mas se você escolher, é o seu direito. Então, a pessoa humilde respeita a opinião das pessoas, mesmo que sejam diferentes da sua. Por quê? Deus não permitiu que você exista? Quem nomeou você fiscal da consciência alheia? Então, a pessoa humilde convive com todas as pessoas. Não tem nada a ver com a roupa que ela veste. Ela é capaz de conviver, ela é capaz de lidar e ela é inofendível. O que você pode dizer? Que é ofensivo? Nada. Porque qualquer coisa que você dizer é o seu direito. E ela, eu tenho o direito de discordar, então eu discordo de você. Mas você pode continuar achando isso, não tem problema. Essa é a pessoa humilde. Mas a gente distorce as coisas, não é? E aí, olha o problema do orgulho. Por que o orgulho é considerado o pai de todos os outros? Porque o orgulhoso acha que está certo. Esse que é o problema. Porque o vaidoso até sabe que ele é vaidoso. O egoísta até sabe que é egoísta, mas o orgulhoso acha que ele é ótimo. Quem é que tem que mudar? Vocês que são ruins. Entendeu? Eu não. Eu sou uma ótima pessoa. Então, como é que é você? Você é uma ótima pessoa, os outros que têm que melhorar? Você consegue conviver com opiniões diferentes da sua? Você consegue conviver com decisões diferentes da que você quer? Porque tem gente que é assim, vamos fazer reunião de diretoria. Ok, eu decidi isso aqui, não, eu discordo. Então não brinco mais, estou indo embora. Não é assim? A bola é minha, não vai jogar o que eu quero, então não brinco mais, vou embora. Correto?
Ela só vai brincar se... Qual o nome disso? Não é virtude. Esse é que é o problema. E você não percebe. Por isso vira obsessão. E tem a inveja. A inveja é também muito difícil das pessoas perceberem. Nos outros você percebe, mas em você não. Porque inveja é tão difícil de definir que a gente tem uma historinha que ilustra, né? É a história do vagalume e da serpente. O vagalume estava de bobeira na lagoa, quando topou com uma serpente. A serpente deu um bote. Aí ele escapou. A serpente foi atrás, ele começou a fugir. A serpente foi perseguindo. Ele foi ficando cansado, foi encurralado. A serpente armou um bote. Vou morrer. Aí ele pensou, um momento. A serpente parou. Posso fazer umas perguntas? Perfeitamente. Vem cá. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Não, não. Eu te fiz alguma coisa? Não. Por que você quer me comer? Porque você brilha, nada pessoal. Isso é inveja. Então, a pessoa está te perseguindo. Por quê? Ela quer o seu lugar? Não. Você fez alguma coisa? Vingança? Não. Por que ela te persegue? Nada pessoal, você brilha. Alguma coisa você fez. Quando é que você consegue escapar disso? É simples, não faça nada, não diga nada, não seja nada, que aí ninguém inveja você. Porque no momento em que você fizer, no momento em que realizar e que conseguir, vai acontecer. Mas eu não posso suportar. Aí é vaidade. Porque nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, você quer agradar, quer que todos te amem, aí é vaidade, o problema é seu. Ah, mas eles estão me perseguindo à toa. É. E aí? Não vou fazer mais nada? Ah, então você está fazendo por causa deles, então é vaidade. Não, você deveria fazer por causa de Deus. Porque o negócio é entre você e Deus. Ele sabe? É por esse motivo? Você está fazendo por amor ou por retorno financeiro? Você está fazendo amor ou por reconhecimento? Então não interessa. Vai ter inveja. E perguntar por quê? Não adianta, que não tem porquê nenhum. Tá? E não é nada que você fez. Então não adianta, não tem conserto. Então isso existe. Mas peraí, como vamos viver? É simples, tem um pensamento de Santo Agostinho que ilustra isso muito bem. As pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são e não há nada que você possa fazer a respeito. Se você não entender essa simples verdade, você nunca será feliz. Porque você só pode mudar a si mesmo. Por isso, não ponha a culpa em outra pessoa da sua infelicidade. Ah, mas ele me traiu. E você não sabia. Quando você estava namorando, ele te traiu. Quando você noivou, ele te traiu. Casou, foi um ritual mágico, não trai mais. Sério. Não, ele vai mudar. Vai. Se Jesus não conseguiu, você conseguirá. Pensa nisso. Você escolheu o seu parceiro baseado na aparência. O que vai acontecer quando a sua aparência não for a mesma? E aí, que surpresa! É uma surpresa? Não. Não é uma surpresa. Agora, se você procurar alguém que seja leal, que seja honesto, que seja decente, que seja profundo, que tenha opiniões, que tenha ideal. Aí não há surpresa que daqui a 20 anos você ainda seja feliz. Não é? Porque a aparência acaba com a idade. Chama-se lei da gravidade. Ela é inevitável. Todas as pessoas irão padecer disso. Cabelos cairão, o busto vai... Tudo cai. O que permanece? O espírito. Então você tem que saber separar o que é sensação do que é sentimento. Que coisas permanecem após a morte? Fidelidade, lealdade,
respeito, honra. São coisas que a gente não fala muito hoje em dia. E por isso não é surpresa de que os relacionamentos estão efêmeros. O nosso amor acabou. Nunca nem existiu. Porque o amor não acaba. O que acaba é a atração sexual. Acaba o dinheiro, acaba a atração sexual. Essas coisas acabam. Tá? Então você escolhe a mulher linda. Câncer de mama acontece com qualquer pessoa. E lembra, mas tem reconstrução. Sim, mas vai ter um tempo. Não é imediatamente. Demora. 6 meses a 1 ano até você poder reconstruir. Então, se a única coisa que os liga é a aparência, naturalmente, aí a pessoa, mas por quê? O casamento era perfeito. Mas estava baseado em quê? Então você se casa numa situação financeira estável. E se não tiver? Acaba. Por que acabou? Foi o amor que acabou? Não, foi o egoísmo que atacou. Se eu não estiver bem, eu não posso ser uma pessoa legal. É isso que a gente tem que pensar. Tá? Então, por que as emoções atrapalham? Porque você não consegue separar. E tem que aprender. Então, e o amor materno que vocês falaram tão bem dele? Olha o perigo. Se você ama mais seu filho do que seu marido, infelizmente acontece uma coisa terrível. Você vira sogra. É inevitável. Sabe por quê? Porque o marido é seu, o filho não. Esse filho fofo e lindo que você está criando é para outra mulher. Ele está sendo feito para agradar outra. E ele vai embora e não vai nem olhar para trás. Ou seja, você apostou no cavalo errado. Quem deveria ser seu preferido se você usasse a ciência? Aquele que vai ficar com você. Aquele que realmente será seu. Se você investir, talvez seja. Né? Agora, o filho com certeza não é. Deu para entender? O filho com certeza absoluta não é seu. Ele é de outra. É a outra que vai dormir com ele. É a outra que vai usufruir do diploma lindo que ele tem, com aquele salário acoplado e todos os benefícios advindos do todinho que você deu para ele. E é por isso que você a odeia. O nome disso é sogra. Agora, se você amasse corretamente, ou seja, se você amasse mais o seu marido e amasse o seu filho, o que aconteceria? Quando chegasse a dona, vai, leva para casa. Agora não traz de volta não, que eu não quero, tá? Leva. Tá bom? Leva. Porque é o problema quando eles voltam. Então, vai. Por quê? Porque nunca foi seu. E se você não prender, é possível que volte e traga outros, né? Vem ela, vem os netos, vem por quê? Porque não há ódio para estragar. Deu para entender? Então, cuidado com o amor maternal. Se ele for forte demais, essa transformação terrível pode acontecer. Porque, olha só, olha que meu filho é fofo. O filho da vizinha não, olha que porcaria. O meu não, o meu é uma gracinha. Olha que fofo que ele é. Que delícia. Vai que casa. Vou contar uma história para a gente encerrar, né? Como essa coisa de mãe. Na nossa casa espírita tinha evangelização, como tem em vários locais. Mas a nossa casa, ela era um sobrado. Então, como no Rio de Janeiro, não tem esse espaço de crescer para o lado, só cresce para cima. Então, e teve que fazer uma obra. Tirou o corrimão da escada e tinha que trocar. Então as crianças não podiam subir sozinhas, só acompanhadas, por causa do perigo. Mas havia uma menina que era um problema. Um problema sério. Sabe, tem algumas meninas que são um problema sério. Era uma menina que não tinha jeito. A pessoa ia lá e ela enfrentava muito. E ela era pequenininha, ela tinha uns 6 anos. Né? Quando você pegava, sabe com quem você está falando? Pois é, meu avô é o dono. Ele era o presidente do centro na época. Meu avô é o dono. Então, era assim que ela é. E o povo ficava... E ela dura a queda. Mas eu normalmente viajo, fazer palestra, mas esse dia eu estava lá.
e a senhora que estava tomando conta estava com problema, porque ela queria subir, porque ela ia subir, e não podia. Ainda mais sem o corrimão, de jeito nenhum. E a senhora e ela não estava aguentando. Aí eu cheguei e segurei ela. Aí ela virou para mim, eu vou subir. Não vai. Sabe com quem você está falando? Não. Eu sou a neta do dono. E daí não vai poder subir assim mesmo. Mas eu vou. Não, não vai. Você vai me bater? Claro que não. É contra a lei, mas no seu pai eu bato. Porque ele é uma grande, eu bato nele. Porque eu posso. Aí ela olhou o pai dele tinha sido meu aluno, né? Aí ela olhou, ficou, será que bate? Será que não bate? Aí ela, na dúvida, ficou quieta e foi lá. Cochichou qualquer coisa, eu vi que ele riu, olhou qualquer coisa e falou assim. E ela não subiu mais, não tentou mais nada, ficou quieta, marrondando ali, né? Passou o tempo, e no final do dia não tem lanche, aquela coisa toda, no final o pessoal faz ela dos últimos, normalmente o presidente é o último a sair, né? Eu acho que ela não aguentou mais. Eu estava sentada junto, ela chegou para mim. Sabe o que eu vou fazer com você? Sabe o que eu vou fazer com você? Não, o que você vai fazer? Vou casar com seu filho. Tinha 6 anos quando disse. Viu como é perigoso? Viram o perigo? Eu não sei o que ela pensava, deve ter tido alguma coisa terrível. Ela achou que era a ameaça mais terrível que ela podia fazer. Será que é para você? Será que é para você? Pensa bem. Então, o que é amor? Se você ama verdadeiramente como um espírita deveria amar, não são os meus filhos, são as nossas crianças. Então não existe a criança da vizinha. São as nossas crianças, que vai que casa com seu filho, ó. Então não é melhor, em vez de ficar criticando, se dar uma ajudinha? Se você ajudar, melhora para o seu filho. Pensa como um investimento a longo prazo. Então, colabore com as outras crianças. Você tem dinheiro sobrando, não pode dar uma bolsa de estudo? Né? Você não prefere que a sua filha case com alguém com um diploma legal? Ajuda. Está no mesmo centro. Não te faz falta? Né? Pensa nisso. Pensa em investimento a longo prazo. Isso é o quê? Caridade. De verdade. Porque você não está esperando nada. Não é uma coisa para... Eu dou 500 pratos de sopa. Você não gosta de pobre, mas dá um prato de sopa. Porque as pessoas esperam isso, né? Então o assistido chega, entre. É pobre mesmo? Está na fila? Tem cadastro? Se fosse você. Aí você morria sem comida, mas não ia pegar a cesta, ia? Então, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Não é tão difícil assim de pensar. Lembra? Conhece-te a ti mesmo. Então, vamos pegar esses sentimentos, essas sensações, e vamos trabalhar as emoções? Quantos por cento está entrando nisso? Qual o significado? Porque a única coisa disso é o seguinte, o corpo fica, o espírito vai. E o que você vai levar depois? Não vai levar seu filho, não vai levar seu marido. Vai levar só os sentimentos que você desenvolveu. É ódio, você leva. É amor, você leva também. Mais alguma coisa? Nem amizade não sobrou disso? Por que não? E não vem com a desculpa que a carne é fraca. Então a ciência tem o seu papel? Então nós falamos sobre o quê? Sobre emoções. De maneira científica. A gente fundamentou bem de onde estamos sustentando essas ideias. Tem lógica isso? Então a gente precisa trabalhar. Se vocês escovam os dentes por causa dos germes, e vocês nunca viram um, pense que os espíritos também podem existir. Eles também podem influenciar nossa vida, muito mais do que imaginamos, e muitas vezes nos dirigirem. Então é melhor rezar,
E mais do que rezar, comportar-se. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua fé? Não. Pela sua cor? Não. Pelo seu dinheiro? Não. Pela frequência ao centro espírita? Não. Pela caridade que ele faz? Também não. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as tendências negativas. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.